Ídolos do Coração, Elise Fitzpatrick, capítulo 11. Destruindo seus falsos deuses. Se, pelo Espírito, mortificardes as práticas do corpo, vivereis. Romanos 8:13. 3 meses após Israel ter sido libertado das mãos de seu inimigo egípcio, Moisés subiu o Monte Sinai para encontrar-se com Deus. Passados 40 dias, ele ainda não havia descido e os filhos de Israel ficaram receosos e impacientes. Eles começaram a achar que Moisés havia morrido e que agora estavam sem líder, esquecendo-se do Deus que os havia livrado e sustentado no deserto. Por causa da incredulidade, imaginaram que sua felicidade suprema dependia da presença de Moisés para livrá-los. Eles não acreditavam que Deus fosse capaz de conduzi-los à terra prometida sem Moisés. Assim, caíram em desespero. Precisavam de um Deus em que pudessem confiar, que pudessem ver e sentir como as divindades que haviam adorado no Egito. Deuteronômio 32. Estevão acertou em cheio quando disse: em seu coração voltaram para o Egito. Atos 7:39. Os israelitas disseram a Arão: não sabemos o que aconteceu com Moisés. Faça um Deus que nos conduza. Arão cedeu insensatamente e respondeu: deem-me seus brincos de ouro. Talvez ele temesse que os israelitas impacientes ficassem irados ou se rebelassem contra ele. Talvez tenha racionalizado que um pouco de idolatria seria melhor do que rebelião e deserção totais. Ou talvez estivesse preocupado com o paradeiro de Moisés e tenha concluído que um pouco de ajuda de um Deus mais tangível não seria má ideia. De qualquer modo, derreteu joias e deu forma ao ouro como um cinzel, fazendo dele um bezerro. Êxodo 32:4. Os israelitas ficaram encantados de ter um Deus visível, um Deus no qual verdadeiramente pudessem confiar. Exclamaram: ó Israel, aí está o teu Deus que te tirou da terra do Egito. Êxodo 32:4. Pense na ironia. Moisés estava no monte recebendo a lei, enquanto Arão e os israelitas confeccionavam ídolos e proclamavam: aí está o Deus que os tirou do Egito. Moisés voltou mais que depressa do monte quando Deus lhe falou do povo e de suas festas. Em ira terrível, despedaçou as tábuas da lei diante de todos, uma representação clara daquilo que já haviam feito. Então pegou o ídolo, o pecado, o bezerro, queimou-o no fogo e o esmigalhou, moendo-o bem até que se desfez em pó, o qual jogou no riacho que descia dos montes. Deuteronômio 9:21. Considere as diferenças entre Moisés e Arão. Arão se preocupou em agradar os israelitas, por isso cedeu ao desejo deles em ter um Deus que lhes protegesse e os conduzisse. Sem dúvida, o justificou com considerações das dificuldades da liderança. Como Moisés, é provável que tenha pensado em sua incapacidade de liderar um grupo tão obstinado. Talvez tenha concluído que, embora suas ações fossem erradas, eram desculpáveis. Seu desejo de popularidade entre os israelitas resultou em grande pecado e perda para muitos naquele dia. Como Satanás conseguiu tentar Arão dessa forma? Ele não havia acabado de testemunhar o grande poder e a providência de Deus? Satanás usou o medo e o desejo de Arão. Assustou Arão com a ideia de que o povo ficaria descontente e se rebelaria. Atraiu-o com a ideia do prazer e de ter popularidade, de ser um líder forte. Moisés, que havia acabado de passar 40 dias desfrutando da presença de Deus, não pôde ser tentado depois disso, com medo ou prazer algum, pois conhecia a verdadeira alegria da comunhão com Deus e por isso esmigalhou o ídolo e o transformou em pó. Espero que, a esta altura, você tenha começado a identificar os pensamentos e desejos que desempenham a função de ídolo em seu coração. Embora possam parecer santos, talvez o lugar de proeminência que ocupam em suas afeições os tenha tornado idólatras. Talvez façam parte da ordem criada por Deus, mas tenham sido distorcidos de algum modo. Talvez o mundo tenha lhe dito que você não pode ser feliz sem eles, ou talvez, como Arão,
você tenha se assustado ou sido atraído pela ideia de que um pouco de idolatria, apenas neste caso, é aceitável. De onde quer que esses pensamentos e desejos tenham vindo, se tornaram o lugar de Deus em sua vida. Precisam ser eliminados. Além de identificar sua falsa adoração e vigiar a esse respeito, é preciso também identificar palavras e atos específicos que representem padrões recorrentes de pecados resultantes da idolatria em seu coração. Talvez você seja tentado a fofocar, a falar mal, a ser desonesto ou a ficar amuado. Talvez se torne temeroso ou preocupado e se feche para os outros. Ou talvez se entregue a pecados da carne, como a gula, a embriaguez ou a imoralidade sexual. Esses padrões recorrentes de pecado são resultados natural da lei dos espirais descendentes da idolatria. A idolatria nunca fica sozinha por muito tempo. Sempre gera cada vez mais pecados. Ao identificar essas recorrências por meio de oração e de esforço diligente, você deve procurar eliminá-las. Deixe-me mostrar como você pode fazê-lo. A figura 11.1 é um formulário que preenchi com base no problema com minha amiga, do qual falei no capítulo anterior. No apêndice A, você encontrará uma versão em branco desse formulário para copiar e usar. Vejamos então 4 perguntas que respondi para entender melhor os resultados pecaminosos de idolatrar a opinião de minha amiga. O que ou quem eu estava adorando? A opinião de minha amiga e minha justiça própria. O que eu desejei mais do que ser santa? Desejei que minha amiga tivesse uma opinião favorável a meu respeito. Desejei ouvir suas palavras de elogio. Que mandamentos específicos desconsiderei? O primeiro mandamento: não terás outros deuses além de mim. Êxodo 20, versículo 3. O segundo grande mandamento: pois não amei minha amiga da mesma forma que amei a mim mesma. Pensei mal dela em desobediência a Marcos 12:31. Falei mal dela para outros em desobediência a 1 Timóteo 3:11. Preocupei-me em desobediência a Filipenses 4:6. Tive raiva pecaminosa e, portanto, desconsiderei a Provérbios 29:8 e Tiago 1:19 e 20. De que pecados específicos preciso me despir? De que devo me revestir? Preciso me despir da idolatria, do amor egocêntrico, da justiça própria, da falta de amor, da fofoca e da autocomplacência. Preciso me revestir da adoração a Deus, do amor, de palavras corretas, de humildade, de autocontrole e da confrontação apropriada. Pense na circunstância que você considerou no capítulo anterior ou escolha uma situação nova. Quais foram suas palavras e ações? Você bateu a porta ou correu para a geladeira? Foi para o telefone e procurou a solidariedade de um amigo? A cada ocorrência de um pensamento, de uma palavra ou de um ato pecaminoso, é necessário pedir graça de Deus para levá-lo ao arrependimento enquanto você procura mortificar comportamentos pecaminosos ou despir-se deles e revestir-se de comportamentos piedosos. Como devemos tratar os ídolos que encontramos em nosso coração? É assustador imaginar que, se lhe permitirmos exercer poder em uma pequena área e aparentemente sem importância, sua influência e força crescerão até que ameacem encobrir nosso amor por Deus. Como Paulo diz, pelo poder do Espírito devemos mortificar as práticas da carne. Romanos 8:13. Devemos matá-las. Devemos queimá-las no fogo e depois pulverizá-las. Não podemos nos aconchegar com elas, nem imaginar que somos capazes de usá-las para nos ajudar a sobreviver, enquanto colocamos em ordem nossa vida espiritual. São poderosas demais para brincarmos com elas. Provérbios pergunta: pode alguém colocar fogo no peito sem queimar a roupa? Formulário que preenchi com base no problema com minha amiga. Segunda-feira de manhã. Com raiva da minha amiga, porque ela me criticou. À tarde, falei com outros amigos a respeito da ingratidão e da ignorância dela. À noite, pensamentos persistentes a respeito das palavras dela foram a última coisa em minha mente
antes de pegar no sono. Terça-feira à noite, preocupada porque ela não entrou mais em contato, perguntei-me o que ela estava pensando e fiquei com raiva outra vez. Quarta-feira à tarde, ensaiei em minha mente tudo o que queria dizer a ela, preocupada com o que ela pensa de mim. Quinta-feira à noite, saí para jantar e comi demais porque estava com pena de mim mesma. Resolvi que nunca mais ajudaria essa amiga. Sexta-feira de manhã, ela telefonou novamente, disse as mesmas coisas, mas também disse que gostava de mim. Sexta-feira à tarde, fiquei tão brava outra vez por causa de suas críticas, dei uma bronca nela em minha mente. Lembrei-me de todas as ocasiões em que ela me criticou no passado. Domingo de manhã, torci para não ter que falar com ela na igreja. Saí às pressas e bati com força à porta do carro.